E você falou que hoje um foco muito, ou sempre foi um foco muito grande, foi a questão da oração. E como é que você definiria intercessão? Exato. A oração intercessória é um tipo de oração, né, que o Senhor colocou, e ele chamou, por exemplo, os seus discípulos, e ele fez uma oração intercessória. João 17 é a grande oração exemplo, né, onde ele coloca as pessoas, os discípulos daquele tempo e até nós, né? Então, ele coloca diante dos discípulos e da igreja hoje a importância de colocar os assuntos dos homens diante de Deus. Entendi. As necessidades dos homens diante de Deus. Então, a intercessão passa pelo princípio da identificação, que é exatamente isso. Você vai e você vê o que está passando o brasileiro e você leva essa dor, esse grito diante de Deus. O intercessor, ele sente a identificação dos problemas daquele que ele está orando intercessoriamente. Esse é um dos princípios básicos mesmo. Se não houver essa identificação, você não consegue amar esse povo. E como você vai orar por alguém que você não ama? Então, é importante que a igreja entenda que nós temos que olhar o perdido, né? E conhecer o perdido, nos identificar com ele, e essa identificação vai vir o amor, porque você em João 17 vê Jesus amando os discípulos, mas amando também todos aqueles que iriam chegar. Ainda vão crer. Ainda vão crer. Então essa é a perspectiva de que há gente que é filha que não sabe ainda que é filha de Deus. Então, quando eu me coloco nesse lugar de intercessor, né, eu fico ali levando a Jesus, ao Pai, por meio de Jesus, esses assuntos dos homens, porque eu fui tocado pelo trabalho intercessório de Cristo, pelo ofício intercessório de Cristo e pelo sacerdócio dele. E é interessante isso, porque assim, de certa maneira, você se identifica e dói e queima no seu coração um grupo, né? Então Isso. pode ser diferente do meu. Tem o Brasil, sim, nós dois aqui nessa mesa brasileiros. Mas só de você estar em Brasília ou em São Paulo já vai mudar algumas coisas. Os lugares que eu acesso vão ser diferentes do lugar que você acessa. Até gostos, né? Então, vão me fazer estar perto de um grupo que é diferente. Então, eu provavelmente intercedo com mais amor, né? Isso. Por um grupo, e você está intercedendo com mais amor por um outro. Né? Grupo. E essa multiforme, né? Sabedoria de Deus chegando todo mundo lá, né? Exatamente. Agora, qual é a minha pergunta isso é para todo discípulo de Jesus, ou isso é um ministério específico, um grupo específico que é chamado para isso? Então, o sacerdócio de todos os santos, né, que é ensinado, o apóstolo Pedro fala sobre isso, sobre a importância de todos nós, como pedras vivas, estávamos posicionados nessa vida de oração, adoração, e de ativarmos isso sobre todos. Todos somos sacerdotes. Então, todos podemos levar as causas de Deus, as causas dos homens a Deus, e trazer as coisas de Deus aos homens. Porém, uma coisa importante que eu vejo é que alguns têm um chamado específico para isso. Mas a gente hoje não recomenda que só os que têm chamado específico façam isso, mas que toda a igreja seja uma igreja que ora os diversos tipos de oração, inclusive a oração intercessória. Quando, por exemplo, todos os grupos dentro da igreja apresentam as causas diante do Senhor, fica muito mais saudável, porque eles aprendem a gerar. Um ponto importante na oração intercessória é o gerar espiritual. Então, tudo que você quer fazer, tudo que você quer fazer, por exemplo, você recebeu uma direção de uma agenda para 2025. Então, você tem clareza, teve uma testificação, a liderança se reuniu, então agora você precisa ter o gerar dessa agenda. Ou seja, orar por isso,
ponto após ponto, para que aquilo se torne uma realidade visível, porque ela está direcionada profeticamente ao coração da liderança, mas ela precisa acontecer. Então, o pessoal do evento, os pregadores, né? O prédio, a música, a adoração, todo mundo precisa receber que Deus separou aquele tempo e Ele quer fazer isso. Então, vamos chamar isso em oração à existência. Então, o gerar é um ponto da oração intercessória fundamental. Muito. Todo ministério precisa aprender a gerar. Muito bom, muito bom. Eu acredito que um erro que a gente comete às vezes é tentar terceirizar, né? Não, vou mandar isso aqui pro grupo da intercessão. E não tem vejo mal, lugar, tem o seu lugar, mas você também tem. Eu percebo que esse chamado específico é até, não é nem somente de interceder mais, né? Mas também de treinar, né? Isso. A igreja, né? Para que todos sejam intercessores, né? Então, os que são separados, eles se tornam meio treinadores, né? Aqueles que levantam essa bandeira do que é para todo mundo, né? Isso. Eu queria até te perguntar sobre 5 ministérios, mas antes, isso que você disse sobre as regiões e tal, é o que a gente vê acontecendo ali com o Gadareno, né? Porque há um clamor daqueles demônios, não nos mande para fora dessa região, né? Isso. Como se aquela fosse a região deles. Os demônios têm territórios, porque na construção de cada cidade houve o marco zero, vamos chamar assim. Então, a partir do marco zero, que é um lugar físico em cada cidade, teve uma história que aconteceu. Então, quais foram as virtudes e quais foram os pecados desse marco zero? Quais foram as iniquidades? Então, você tem aquilo que deu origem à cidade. Então, às vezes, a matança, derramamento de sangue, né? Às vezes um lugar onde abriu por causa de uma prisão, ou era um altar, né? Um altar de idolatria, ou um outro tipo de altar. Então, é importante saber o que aconteceu ali, porque aquilo ali trouxe um assentamento de governo espiritual. Assim como em Brasília tem o assentamento de governo espiritual do Brasil, cada cidade tem um assentamento de governo espiritual que os moradores deram a forças espirituais, né? Principados e potestades. Então, todas essas evidências estão na história, né? E aí o Espírito Santo também revela isso, ele mostra isso. Então é preciso pegar a história, os dados sociais e a revelação. E isso é que a gente ensina no mapeamento. Legal. Tem coisas que estão na história, tem coisas que estão nos dados sociais, na geografia, e existem coisas que o Espírito Santo vai revelar. Então, por exemplo, sempre esse assentamento de governo espiritual, ele está ligado ao território mais antigo. Então, por exemplo, aqui, há um conjunto de municípios, né? Mas qual foi o primeiro? O mais antigo. Então, o mais antigo até hoje é que define as coisas na região. Então, eu preciso entender de onde o meu município veio, porque eu tenho toda uma cultura que foi translocal, né? Ela não ficou só lá, naquela localidade. Ela foi expandida e hoje ela reverbera nos outros municípios. E como é que é o nome da plataforma? Brasildejoelhos.org. Brasildejoelhos.org. Então, eu vou deixar até o link na descrição para você que sente o Senhor te chamando para isso, que gostaria de entender mais sobre isso, para você clicar e conhecer mais e ser treinado nisso, vai ser muito legal.